Tá no ar o Segura que é nós, Jéssica. O teu programa que fala de seguros de uma maneira sempre leve, descontraída, muito mais bem-humorada. E Jéssica, estamos aqui com alguns convidados que vocês já vão saber quem é. Por quê? O programa anterior, com o nosso convidado Mauro, que falou sobre seguro para energia solar, fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a galera no Instagram e aqui no YouTube pediu para que a gente voltasse aqui e falasse sobre os equipamentos de energia solar. Despertou uma grande curiosidade. Descobrimos como funciona o seguro para energia solar, mas e agora? Você aí sabe como funciona exatamente o equipamento de energia fotovoltaica? E já começamos com as promessas que a gente sempre faz. Já. A primeira promessa é: não sai daí, porque no episódio de hoje, no nosso bate-papo, a gente vai descobrir como funciona um equipamento de energia solar, um sistema de energia solar. E ainda, se ainda vale a pena fazer o uso e a instalação desse equipamento aí na sua casa, na sua empresa. Também vamos descobrir sobre a lei, a tal de taxação do sol. Como é que funciona? A gente vai desvendar esse mistério aqui com a ajuda dos nossos convidados, né, Jé? Exatamente. E assim, pra gente fazer isso, cumprir todas essas promessas, a gente precisa que vocês aí dê o like, né? Curte o nosso vídeo, te inscreve no canal, vai lá no Instagram, segue a gente, acompanha a gente lá também pra saber de tudo que rola nos bastidores também, né, Maurício? O que a gente faz por lá. E se tu quiser, tá aqui com a gente, compartilhando a tua história nesse estúdio maravilhoso, conversando, trocando uma ideia com a gente, manda lá no Gmail, né, contando a tua história, no seguraqueanos@gmail.com. E quem sabe, né, vem aqui conversar com a gente, bem de perto, aproveitar esse momento. Bater um papo legal com a gente pra derrubar e acabar aqui, ó, luvas do Hulk, pra gente derrubar todo o segurez, né, Jéssica? Show de bola. E a gente trouxe dois caras profissionais que entendem tudo desse mercado e vão aí cumprir com as promessas do seu Maurício, né? Que já trouxe várias aí no início do programa. Eu faço as promessas, mas quem cumpre sempre é os convidados, né? Os convidados, exatamente. Sem pressão, sem pressão. Sem pressão. Estamos aqui hoje, então, com o Ismael Chassot, né, proprietário da empresa aí, Chassot Engenharia, e com o Douglas, né, os dois, ambos fundador, né, de um projeto aí que explica um pouquinho mais sobre o tema de energia solar. E a gente veio desvendar todos os mistérios agora de energia solar. E para começar, aquela pergunta que a gente sempre abre, né, o nosso programa. Clássica, que é: quem é o Ismael? Quem é o Douglas, né? Do que vive, do que se alimenta, como é que funciona? Conta pra gente aqui. Vou deixar o Pedroso se apresentar aí. Bom, muito boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas Pedroso, sou proprietário da Soluções Pedroso, que é uma empresa que executa projetos de energia solar, né? Ou seja, faz com que aconteça a coisa. E juntamente com Ismael Chassot, sou cofundador aí da comunidade Fotovoltaico na Prática, que é um espaço onde a gente passa um pouco do nosso conhecimento e de tudo aquilo que a gente vem vivendo aí há mais de 2 anos no mercado de energia solar. Show. É isso aí. Só complementando, o fotovoltaico na prática, ele é um negócio paralelo com as nossas empresas, né? A gente é parceiro de negócio na parte de energia solar e também na parte do fotovoltaico, que, como o Douglas falou, é uma comunidade. É um ecossistema, na verdade, que a gente trabalha principalmente a educação para subir a régua do mercado de energia solar, porque tem muito segurança, né, como vocês falam, mas tem muito desintegrador, que a gente fala aqui. Desintegrador. Exatamente, né? Então, que acaba com o mercado de energia solar. Então, a gente quer eliminar esse pessoal do mercado e deixar o mercado cada vez mais qualificado. Eu sou o Ismael Chassot, fundador da Chassot Engenharia e do Fotovoltaico na Prática. Eu sou engenheiro eletricista há mais de 10 anos e trabalho nessa área de engenharia aí há mais de 20. Show. A gente viu, né, Jéssica, Ismael, Douglas, no programa anterior, muito essa palavra de integrador, né? E tu tá trazendo aí o desintegrador, né? O que seria esse antes de a gente fazer uma próxima pergunta para eles, eu quero que tu me explique o que é esse o desintegrador. Porque integrador, a gente viu que é a empresa que vende, fornece os equipamentos, né, para o cliente final. Eu acho até que o Douglas pode comentar melhor, mas basicamente é um termo, ele é de propósito, propositalmente pejorativo, que é o contrário do integrador, né? Que integra, né? O desintegrador desintegra o mercado. Cara, como a nossa empresa ela presta serviços para integradores, né? O nosso negócio ele é instalar para integradores.
a gente acaba conhecendo várias empresas, né? E algumas estão no mercado se aventurando, sem conhecimento, sem qualificação, que é como o Chassot citou. E não é que isso seja ilegal, tu fazer e tu ter o teu negócio, né? Desde que tu vá se qualificando e conhecendo daquilo que tu tá vendendo, né? Porque É verdade. um projeto de energia solar é coisa séria, não é tão simples, né? Uhum. É. E acontece de tu ver empresas e ver pessoas por trás de negócios que não tem conhecimento nenhum. Os caras compram um projeto à distância, vendem para o cliente, a empresa que instala não conhece ou não sabem quem é e simplesmente entrega e ponto final. E aí, com o passar do tempo curto até, né? Não é um tempo tão longo, começam a aparecer aí os problemas, queimando string box, pegando fogo em inversor, N problemas Telhado que... caindo. Por conta da má instalação. Na verdade, não é só a má instalação, porque o que acontece? O projeto de energia solar hoje, ele passa pela parte de engenharia até chegar na execução, tá? Exatamente. Então, assim, quando chega na execução, a ponta final que a gente fala, eu tenho que ser municiado de informações daquele projeto, tá? Então, exemplo, a Chassot hoje, ela me fornece materiais referente ao local que eu vou fazer a instalação e eu já faço o briefing com a minha equipe de tudo que a gente vai executar naquilo lá, né? Então, com esse material que me é fornecido, projeto, diagrama unifilar, enfim, eu já sei o que me espera e eu já sei qual é a tomada de decisão que eu tenho que tomar para cada parte da execução desse projeto. Quando tu não recebe esse material, que geralmente o que a gente chama de desintegrador não tem esse material, fica um pouco mais complexo, porque fica muito na mão de quem instala. E às vezes, tu não sabe se quem instala tem domínio pleno daquilo. Sim. Já tem um outro agravante ainda, então. Exato. Além de não ter um projeto, a pessoa não é qualificada para fazer, não sabe nem qual é o tipo de equipamento que ela tá tocando, né? Exatamente, porque daí aí tu deixa pro instalador, que ele é uma mão de obra, né? Ele tem que executar, é um executor do projeto, né? Tu deixa para ele projetar na hora, com um sol de 40 graus, que tá friozinho aqui essa semana, né? Sim, bem Ter que pensar, né? O instalador não tá lá para pensar. Quanto menos ele pensar, menos o risco que ele tem de cometer um erro, de sofrer um acidente e de deixar o projeto da maneira correta. Só que se tu não tem nem projeto, né, tu te arrisca, como o Douglas falou com esses aventureiros, a pôr em risco a vida das pessoas, né? A gente está instalando na casa das pessoas. Então, é uma coisa, a gente está falando aqui no ambiente de seguros, né? E é justamente isso que a gente quer evitar, que um acidente aconteça, né? E, assim, se tu não faz um projeto, tu tá dando uma margem enorme pro azar. Porque tu coloca tudo na mão de quem tá de fato instalando. Se tu não faz projeto, muito dificilmente tu vai conferir a execução disso depois. exato. Então, assim, é o total desastre. Então, por isso, os desintegradores. A gente costuma falar muito, por exemplo, no curso de administração, né? O planejamento é a etapa primordial, né, de um processo. 90%, 70% é planejamento, depois ali os 30% é execução. Em outras palavras, isso que vocês estão trazendo é deixar para quem está executando como se fosse o papel do engenheiro, Exato. né? E aí que acontecem de ter inúmeros problemas e aí o pessoal coloca tudo na mão dos instaladores. Mas, cara, por vezes, quem tá instalando tá ali, tá precisando e, tipo, o cara tá no mercado, tá instalando para todo mundo e, às vezes, ele tá numa situação que ou ele tranca a execução daquele projeto por não ter esse material que precisa, que é necessário, né? E aí ele se coloca numa balança do seguinte: se eu instalar, eu pego o meu e vou me embora. Se eu não instalar, eu perdi o meu dia, talvez vou me complicar, enfim. O cara tá passando por várias situações, né? E então é muito complicado quando falam bastante no mercado de energia solar que tem muito instalador ruim, que tem cara que tá... Mas, cara, se olhar a fundo mesmo, esse cara ele tá desamparado pelo integrador que tá vendendo. Exatamente. E é muito comum a gente ver nesse tipo de mercado, porque é um mercado em plena expansão. Sim. Né? A gente vê que cada ano vem aumentando, vem a procura, né? Então cada vez mais a gente está entendendo a importância da energia solar, né? E também, obviamente, vem a parte da economia. Mas como é que surgiu o equipamento de energia solar no Brasil? Como é que aconteceu? Como é que é esse mercado? Vamos lá. Bom, surgiu há muitos anos, né? A energia solar fotovoltaica, ela existe há décadas, né? O primeiro satélite que foi para o espaço, acho que em 71, 72, eu até fui uma das primeiras... A fonte de energia já era solar. A fonte já era energia solar, exatamente. Só que, claro, uma placa solar no espaço, ela não está sujeita a ventos, nem poeira, nada, né? É simplesmente o sol e fim.
Mas o mercado de energia fotovoltaica, como a gente vê hoje, né, que é esse ligado à rede, que tu gera créditos, compensa e abate na conta de luz, ele foi permitido no Brasil a partir do dia 17 de abril de 2012. Eu sei porque é o dia do meu aniversário. Recente. Coincidiu Olha aí. com o dia do meu aniversário. Não, meu dia é um dia muito importante. Foi um marco na história do... Então, tem pouco mais de 10 anos, vai completar 11 anos a regulação, né, a permissão de tu poder conectar na rede e injetar energia na rede. Antes tu não podia fazer isso. Para tu fazer isso tinha que ser teria que ser uma comercializadora de energia, enfim, era um outro sistema. Então o mercado é muito novo. E de fato ele explodiu quando o custo-benefício começou a se equiparar, o payback começou a encurtar mais, por conta justamente daquele movimento, né? Isso aconteceu em todos os mercados de crescimento exponencial. Quem era um pouco maior na década de 90, né? Lembra que um celular custava o equivalente ao preço de um carro, quase. Sim. A linha telefônica era caríssima. O aparelho telefônico era muito caro. Hoje em dia, né, a não ser que tu seja o Douglas, que compra um telefone que tem um preço de um Celta, né, tu compra um celular facilmente. Linha telefônica é commodity. Eu acho que esses comentários não precisam. Não estão agregando muito. A maçãzinha não patrocina o podcast. Mas ainda não. É interessante isso que tu falou, Ismael, porque toda tecnologia, quando surge, ela é sempre muito cara, Muito né? cara. Pro consumidor, pro usuário final, né? E ela sempre entra na classe mais alta, né? Então, em 2012, quem instalava um sistema fotovoltaico em casa eram pessoas muito ricas. Por quê? Ela estava preocupada com o meio ambiente, com a sustentabilidade, etc. Hoje a gente instala sistemas em bairros de baixíssima renda, né? Porque tu abriu linha de crédito para financiamento. Aumentaram bastante as linhas de crédito. Exatamente. O financiamento ficou mais facilitado. O custo do equipamento em si não ficou tão complexo. Existem muito mais empresas, tem muito mais informação e educação. Então é mais fácil. Por isso que o mercado explodiu. É fácil de entrar. Só que tem esses complicadores, né, daqueles que não se qualificam, né, e acabam trazendo riscos para o mercado. Assim como todo negócio que está surgindo, que está vindo de uma grande onda, sempre vão ter os aventureiros, né, as pessoas que não são muito qualificadas, né. Eu e a Jéssica, a gente teve a oportunidade de conversar com vários integradores no ano anterior, né, Jéssica, no ano passado, e um deles, inclusive, nos citou que nesse período lá, a partir de 2012, quando começou a surgir, não se tinha ainda nada de legislação, nada, e os equipamentos, muitas vezes, hoje em dia, são kits que já vêm prontos, né? E antigamente era um kit de a placa solar de uma empresa, um inversor de um outro fornecedor, né? Mas de onde surgiu esses equipamentos aí? Quem é o grande fornecedor desses equipamentos hoje? Inclusive, muita coisa, dependendo do porte da usina, precisava ser importada, né? Não conseguia encontrar facilmente no Brasil. E às vezes o cliente final importava e fazia a homologação desse equipamento no Inmetro. Então um projeto pequeno às vezes levava um ano e meio para ser instalado. Porque não existia nada pronto. Até ontem mesmo eu estava falando com o integrador aqui do Rio Grande do Sul, de um projeto da empresa dele que o pessoal questionou, porque fizeram uma correção de inclinação, porque era um inversor que só tinha uma entrada. Isso em 2016, a gente está falando de 6, 7 anos atrás. Então o mercado realmente explodiu muito nos últimos 5 anos. E hoje o grande fabricante de equipamentos, né, principalmente as placas, né, que é o que pesa bastante no preço, é a China. Tá? A China produz hoje mais de 90% das placas fotovoltaicas do planeta. Né? Eles já comprometem a produção deles em 50% para consumo local. Então, como a China é a indústria do mundo hoje, né? Sim. Então eles precisam de muita energia, eles têm uma matriz muito baseada em carvão, né? Então eles estão convertendo essa matriz energética para uma matriz mais verde. Então eles produzem muito e estão convertendo a matriz deles também. E os equipamentos eletrônicos, né, que é o inversor que faz a conversão, tem muita coisa na Ásia também, principalmente na China. Tem outros países ali dos tigres asiáticos que também fabricam alguma coisa e alguma coisa na Europa. Estados Unidos, Canadá tem alguma coisa, mas é bem relevante porque eles não têm competitividade hoje com a produção que vem da Ásia. Da China principalmente, né? O preço, a gente tem fábrica, por exemplo, uma fábrica de uma empresa chinesa instalada no Brasil. Tem 2 fábricas grandes. Que produz os painéis aqui? Produz os painéis aqui. E porque, na verdade, é uma montadora, né? A célula ela vem da China, o frame de alumínio ele vem da China,
as bases, tudo vem da China. O projeto é feito lá e aqui se monta. Isso Aqui aí. tem uma fábrica, claro, fez um investimento de bilhões de dólares para montar uma fábrica super complexa, eu tive lá em Campinas. Mas principalmente isso para tu conseguir linhas de financiamento que exigem produto nacional. Então, uma linha do Finame, por exemplo, ou alguma linha para agroindústria, precisa ser produto nacional. Então, eles têm as fábricas aqui, as montadoras, né, para ter essa possibilidade, mas ainda são muito caras. Tecnologia nacional mesmo não existe. Assim, de forma comercial, não existe. tem. Aqui a gente costuma brincar que aqui é o adesivo e o controle de qualidade. Não, até tu E o vai Imetro. ver, assim, sem que entrar em detalhes de marcas, mas, por exemplo, a WEG tem o produto dela, né? A Sim. PHB, que é uma grande indústria eletrônica, existe há décadas no Brasil, também tem a marca dela. A Intelbras tem a marca dela. Todos esses são produtos chineses, com o rebranding deles, eventualmente algum ajuste de engenharia junto com os times lá na China, mas o produto é fabricado na China e chega aqui com a marca deles. Então, hoje, se o fotovoltaico na prática quiser o inversor deles, liga pro fabricante chinês lá e diz, não, eu quero um inversor, bota a minha etiqueta aqui, eu te garanto que eu vou comprar X milhões por mês e tá fechado o brick. Fechou o negócio. Tá, e eu vi tu falando agora de placa e de inversor, né? Normalmente é comum a gente passar nas residências e a gente ver as placas lá, né, instaladas ou até numa empresa. Uhum. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, não é só uma placa, né? Existe todo um sistema por trás. O que compõe esse sistema, né? Quais são os componentes que tem, né? Além da placa que a gente enxerga lá. E já, desculpa, Douglas, já vou emendar uma pergunta nessa tua também pra eles. Manda. Porque eu já tava tava me coçando aqui pra puxar a luva do Hulk, né? Pra gente detonar um segurança. A gente falou de integrador, a gente falou de equipamentos da China. Agora tu fizeste uma pergunta muito boa, né? O que compõe? Porque a gente vê só aquilo que tá exposto, né? Mas o que tá operando por trás, falamos de inversores aqui também, né? Mas nos ajudem a cumprir uma promessa que eu fiz aí. Me ajudem agora aí, gente. Que eu fiz no início do programa, que é... Contem pra gente quais os equipamentos que estão por trás, mas principalmente pra galera que não sabe ainda como funciona e tá ouvindo bastante falar. Tem gente que não tem conhecimento nenhum, né, de como funciona o sistema de energia solar. Como é que funciona? O que é um sistema de energia fotovoltaico? Eu vou explicar o que compõe um kit e depois o Ismael pode complementar aí. Explicando sem muita firula técnica, porque engenheiro gosta de usar esses argumentos, não né? Vem com engenheiros aí, Douglas. Seja o mais simples possível, porque o público... Eu vou ficar com a luva aqui já. Fica pronto. Não, Isso vamos lá. impossível. A composição de um kit fotovoltaico hoje, ela é feita... tem os módulos, as placas, né? O inversor, e aí tem todo... Douglas, quando a gente fala placa solar, também se chama módulo. Módulo, também. painel, placa solar... Tudo a mesma coisa. É aquele, parece vidro que Isso fica aí. na... Isso. Engenheireza é módulo fotovoltaico. Isso Módulo aí. fotovoltaico, que é o nome correto, né? Exato. Não se A fala gente- placa, é o nome popular, a gente já ouviu no- falar. É porque placas são aquelas de aquecimento de água. Olha aí. As que tu gosta Aquelas tanto. que eu Jess. adoro, que congela no inverno. Isso. Tá. Mas ruim essa tua placa. no campo a gente do chama seguro é módulo terrível. sempre. De módulo, Isso tá. aí, Legal, módulo. desculpa, tu estava falando, então tem Tranquilo. as placas, são os módulos também. Tem as placas, os módulos, né? O inversor. E aí temos um kit de cabos que faz a conexão das placas até o inversor, da parte CC. E a parte CA, que é a conexão com a parte elétrica da residência do cliente, né? Que são equipamentos comprados à parte, né? Que são disjuntores, DPS, o CD, que é um quadro de distribuição. Isso aí não vem junto no kit, né? Isso aí é algo que a empresa que vendeu fornece depois para a equipe de instalação para fazer a conexão. Então, basicamente é isso. São módulos fotovoltaicos, inversor, um conjunto de cabos para a parte CC, que é corrente contínua, cabos para a parte CA, corrente alternada, e esses quadros que tem tanto a parte de proteção, que é a string box, né? E o quadro CA, que é onde fica a parte de corrente alternada ali, que vai conectado à casa do cliente. E toda a estrutura de alumínio, né? Pra aprender no Isso, telhado. e a estrutura de alumínio. Me ajudem ao nosso astronauta aí também que está nos assistindo a entender. Porque, aqui a gente tem, O Gui nos deu imagens agora. Imagens. né? Aqui a gente tem algumas imagens aqui, por exemplo, aqui deve ser provavelmente uma empresa, né? É uma Não, é só casa. casinha Uma em casa, Xangai. uma casa.
É uma pequena casa, inclusive, custa pouco, não tem nada de E luxo. aproveitem porque o cliente está vendendo aqui. É É a verdade. casa do Olha aí. Ismael, então A a casa gente tá falando aqui, gente. Aqui dessa mesa, possivelmente só ele teria... Tem piscina e tudo mais. Não, vamos o que interessa ali. A gente tá vendo, eu, por exemplo... então eu posso chamar todo esse conjunto aqui de módulos Não, solares. isso aí é Não. água. Isso aqui é o aquecedor da piscina. Mas é muito parecido com o... É, Olha lá as E- plaquinhas. Essa foto aqui foi durante a instalação, tá? Então Hum. aqui ó, são as placas, né, os módulos fotovoltaicos. Aqui tem um arranjo sendo montado, aqui está a estrutura de alumínio que a gente falou. Uhum. Dentro dessa casa aqui, que é uma casa de serviço da casa, uma casa dentro da casa, né? Enfim. Ali está o inversor, né? E assim, existem basicamente dois tipos de equipamentos hoje, né? Tu tem o inversor central, né? Que todas as placas vão ligadas nele, passa pela string box, que o Douglas falou, que é um quadro de proteção, na verdade. Porque assim, a energia das placas ela é diferente da energia que a gente usa na casa. Então o inversor ele serve para fazer essa conversão, tá? Ele é como a fontezinha que a gente liga no computador na tomada, né? Na tomada tu tem corrente alternada, no plugzinho que vai no laptop ali é corrente contínua. Aqui é o contrário. As placas estão em corrente contínua, entra no inversor e sai corrente alternada para ligar na casa. E aí é a mesma energia que ela pode ser usada e inclusive esse inversor tem que ser homologado porque essa energia vai injetar na rede elétrica. Então ela tem que ter uma qualidade adequada à rede elétrica. A gente não pode introduzir um distúrbio na rede. Então tem toda uma regulação com relação ao funcionamento do inversor. Tem até norma só para o inversor. Mas deixa eu te perguntar, Ismael. Essa energia... Opa, Ué? opa. Eita, já? Opa, aterrissou um astronauta aqui. Que barulho é esse, gente? Que barulho será Que barulho esse, será Jéssica? esse, hein? Vamos pegar nossa ficha aqui, porque esse é o quadro Pergunta do Astronauta. Antes da gente continuar revelando aí todos os funcionamentos do equipamento, a gente tem algumas perguntas que a galera fez e a gente queria trazer aqui pra vocês. Vamos lá, a primeira Vamos. pergunta então. Qual será o nosso astronauta aí, nosso membro lá do Instagram, membro do canal do YouTube, ou então nosso astronauta do Insta? Lá do Insta, né? Sei que é lá do Insta. Do Insta. Do Ah, Instagram. importante. A Jéssica fez aí a enquete com vocês, né, gente? Isso aí, a gente deixou lá rolando a enquete. E aí o Ronaldo Massulo, grande Ronaldo, tá perguntando aqui sobre a questão da sujeira nas placas, né? Se é necessário ter uma limpeza periódica, como é que funciona, né? Porque é comum, às vezes a gente tem aí, principalmente equipamentos instalados em zona rural, né? Que passa estrada de chão, às vezes a gente olha, tem aquela poeira, né? Como que funciona esse processo de limpeza e qual o período que a gente deve realizar essa limpeza? Fica ao ar livre, a gente já tá vendo ali na imagem, né? Vamos lá. Nós temos casos de instalações que com apenas 6 meses a gente já voltou para fazer uma primeira manutenção preventiva e estava bem sujo, o sistema já estava comprometido aí em 3, 4%, né? E era uma área que tinha muita vegetação na volta. Então, passarinho, tinha muita sujeira. Nesses casos, a manutenção ela deve ser feita pelo menos 2 vezes ao ano. Pelo menos 2 vezes ao ano. Em situações normais, onde não tem muita vegetação na volta, onde não tem nenhum contratempo que vá atrapalhar a geração do sistema, pelo menos 1 vez ao ano, né, Ismael? Uma vez ao ano é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Assim, não tem como um sistema manter a produtividade dele se tu não fizer uma limpeza anual, pelo menos. Em alguns casos, como o Douglas falou, 2 vezes por ano, dependendo do caso até 3 ou 4, né? Por exemplo, áreas rurais, como a Jéssica falou, tem muita poeira, né? Então assim, levanta aquela poeira e dá uma chuva, e aí aquilo ali gruda tudo na placa e ela começa a ofuscar, né? Compromete o funcionamento. Compromete a geração. A luz do sol não chega aonde ela tem que chegar, tu tem um bloqueio ali na Fica frente. como se fosse uma película, né? Uma sujeira impedindo a absorção da luz solar para converter, como tu estava falando do inversor, em energia para casa. Né? E é exatamente isso que se cria ali em cima, né? Dependendo da sujidade, cria uma película tão grossa que às vezes tu tem que lavar 3, 4 vezes para tu vir tirando ela. Porque como é um equipamento, eu não gosto de falar que é muito sensível, né? Mas ao mesmo tempo chega a ser que não pode raspar, tu não pode esfregar. Porque assim, nenhum fabricante indica qualquer tipo de produto abrasivo, né? Ou esponja, escova, esse tipo de coisa que arranhe a placa, porque vai danificar ela e vai tirar a película de proteção que o vidro tem. E tu também não pode usar nenhum produto químico,
Então, sabão não se usa. Existem diversos fornecedores prometendo coisas milagrosas, tipo cera. Criando produto. E aí o argumento deles é, não, mas o fabricante do carro não proíbe não permite tu usar cera no carro. Sim, mas se eu colocar cera no meu carro, ele não vai deixar de funcionar, né? Ou perder a garantia, né? Como é que é feita então a lavagem? Como se fosse um lava-jato? É só água. Só tá? água. Tu até pode usar um lava-jato, desde que a pressão dele não seja Muito tão forte. agressiva, Exato. né? Ou que tu mantenha uma distância um pouco considerável ali dos módulos de 3, 4 metros, de forma que a água não chegue com aquele jato. O Tão jato em forte si, em- tu não pode jogar o jato, porque senão tu pode comprometer a vedação do módulo. Ele começa a entrar água, ele vai durar menos tempo. E tem uns jatos que solta aquela firmeza de água fininha, aquilo ali vai entranhando naquele silicone que tem na borda e aí pode comprometer a vedação. Porque assim, todas as placas que existem no mercado hoje, elas têm garantia no mínimo de 25 anos de performance. Ele tem uma queda natural Olha na só. performance, né? O desempenho dela vai diminuindo ao longo do tempo, Sim. mas ele te garante ao final de 25 anos, pelo menos, as piores placas hoje garantem 80%. É Só muita que coisa. isso tu seguindo todas as boas práticas de operação e manutenção. Então, tu foi lá, caminhou em cima da placa, não pode. Ela suporta, ela não quebra. Sim. A olho nu tu não enxerga, mas ela começa a criar fissuras na célula fotovoltaica, que é o que está dentro daquele sanduíche de vidro. Então, nenhuma fabricante vai te bonificar um módulo em garantia sem fazer uma inspeção minuciosa, e ela vai identificar esses problemas. Essas fissuras, tá? E aí, trazendo mais pro viés de seguro. Como que funciona? A gente não enxerga, né? Mas ela compromete funcionamento ou com o tempo pode estourar a placa, por exemplo? Totalmente. Tá? Esse é um dos principais problemas que se tem em módulos hoje, é microfissura por mau uso, né? É considerado mau uso, então a garantia não cobre. O seguro também dificilmente vai cobrir, porque isso é mau uso, né? Então, nenhum dos dois. Até por conta de um próprio erro de instalação, Exatamente. né? O pessoal caminhar. Ou na instalação ou no transporte, né? São os dois. Que mais acontece. E essas placas, elas são todas inspecionadas na saída da fábrica. Então, ele sabe como que ela saiu. Então, se ela danificou, foi dali pra fora. A garantia não cobre. Simples assim. Né? E eu conheço história de integradores que tiveram prejuízo de mais de 100 mil reais. Nossa. Por causa que a equipe de instalação passeava em cima das placas. Pá, que Placa, loucura. então, placa solar, gente, não é esteira. Não é. Compre Não uma esteira caminhe. pra caminhar, mas não é. caminhe dentro Esses da dias esse cara aqui compartilhou o vídeo do Tirulipa. andando. Bombom, inclusive, já tá com mais de 15 mil views. Não pode, tá? É só pra fazer aquela fiasqueira lá de sunguinha em cima das placas no telhado. Mas agora vamos à próxima pergunta aqui Vamos. do nosso quadro Pergunta do Manda. Astronauta. E o astronauta Rafael Cassiano. Rafael, um abraço aí pra ti. Ele perguntou o seguinte, Douglas e Isma. Se faltar energia, a gente sabe, a gente estava acompanhando a tua explicação, depois a gente vai retomar, mas para quem já deve ter captado aí, energia solar, o equipamento de energia solar funciona com sol, né? É a base da energia. Base de tudo. E ele pergunta o seguinte, muito interessante a pergunta dele, né? Se faltar energia de dia e o equipamento tá funcionando normal, mas se faltar energia, esse equipamento ele garante que os equipamentos dentro de casa eletroeletrônicos estejam funcionando e melhor ainda. Se em dias de chuva, por exemplo, né? Parou, ele deixa de funcionar, como é que funciona isso? Vamos lá. Existem basicamente 3 tipos de sistemas fotovoltaicos, né? O on-grid, né, que é conectado à rede elétrica, que é o mais comum, mais difundido, é esse que tu troca energia com a rede. Então tu manda energia para a rede, tu pega de volta à noite, e tu fica nessa troca gerando créditos e compensa isso na fatura. Esse é o sistema mais comum. Faltou luz, ele desliga, tá? Ele obrigatoriamente ele tem que desligar. Isso está na norma, né, que regula o dispositivo, o inversor. É obrigatório ele desligar por uma questão de segurança. Porque tu imagina se todos os inversores conectados à rede não desligarem quando a gente tem uma queda de uma torre de transmissão, por exemplo. Eles vão começar a injetar energia na rede e vai alimentar essa rede pela saída dela. Então isso é super perigoso. Então eles devem ser desconectados. Existe o sistema off-grid, que é o sistema isolado. Ele não está na rede. Normalmente se usa isso, por exemplo, é comum ver em estrada aquelas plaquinhas penduradas no poste inclinada. Sim, sim. Embaixo lá tem uma bateria, aquilo ali tem ou um radiotransmissor, ou uma câmera, iluminação. Iluminação se usou bastante também. E aquele sistema ele é off-grid, ele não tem rede elétrica. Não tem sol, não tem energia, mas tem a bateria para suportar o período que tu não tem sol.
E tem um sistema híbrido, que é um pouco dos dois. Ele tem tanto a bateria quanto é conectado à rede. Então ele tem basicamente 2 saídas. Esse é um sistema que está entrando no mercado ainda. O custo de aquisição dele é muito alto, mas a tendência dele é, para quem for usar muito a rede, ele deve ganhar espaço no mercado. Por quê? Quanto mais tu usar a rede, e a gente vai entrar depois falar um pouco da lei, quanto mais tu usar a rede, mais tu vai pagar a conta de luz. Então tu gera mais energia, guarda na bateria. Quando chega à noite, ao invés de tu usar da rede, tu usa da bateria. Então tu só tá usando a energia do sol, certo? E não passa no medidor da concessionária, tu não paga nada para ela. Para esse caso do Rafael, nosso astronauta, então, teria que ser um sistema híbrido. O ideal, sim. O off-grid, qual é o grande problema do off-grid, né? Especialmente aqui no sul. Preço. Né? Além do preço, tu conseguir ter autonomia. Assim, não é raro a gente ter uma semana de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Então Sim. o sistema ele vai produzir muito pouco, ou quase nada. Então tu vai ter que ter um caminhão de bateria para ele durar. Então sistemas isolados eles são para regiões realmente isoladas. Então tem muito projeto em aldeia indígena, na Amazônia tem bastante projeto que trabalha dessa parte, como eu falei de sistemas de monitoramento remoto e tudo mais, isso até acontece. Mas para uma casa, na faculdade, eu me formei em 2010, né, antes da normativa, a gente até fazia esse tipo de projeto. O payback dele dava 20, 25 anos. Então assim, ele não se pagava. Né? Sim, Muito longo, né? Muito longo. Isso no custo inicial, né? No meio do caminho tu ia ter que trocar as baterias. Então tem todo é praticamente inviável. E a gente fazia projeto para uma geladeira, meia dúzia de lâmpada e uma TV. Mas é interessante porque quem nunca, né? Eu sou uma experiência viva disso, né? Quem nunca tomou aquele torrão e não tinha sol? Ah, não vou botar o bronzeador porque tem os raios, tem ainda a incidência dos raios UV ali, né? Pro sistema de energia fotovoltaico, essa máxima também vale. Mesmo em dias nublado, ele continua capturando a energia do sol, mesmo não tendo sol, porque ele capta esses raios? Sim, ele funciona, mas claro, da mesma forma que se tu for num dia de sol a pino, sem nuvens, tu vai te queimar muito mais rápido que num dia nublado, o sistema fotovoltaico funciona da mesma forma. Ele usa a luz do sol, não é calor, tá? Então, isso, inclusive no inverno, ele vai gerar tanto quanto no verão. Claro, o sol está um pouco mais longe, ele vai gerar menos em termos quantitativos. Mas a forma como ele gera é igual. Em dias nublados ou com muitas nuvens, ele produz menos, tá? Mas ele produz energia também. Isso que é interessante, né? E importante, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Ah, mas no inverno aqui não vai funcionar. Não, funciona também. Produz menos, né? Mas... O nosso inverno é muito ruim porque chove muito, né? Tem muitos dias nublados. Mas funciona da mesma forma, tu gera uma quantidade boa de energia ali que tu compensa com a produção muito maior. Agora no verão, por exemplo, tem sistema aí a 120, 130% de produção. Nossa, sim, né? O calor que tá fazendo. Sim. Mas temos mais algumas perguntas aí, Vamos né, lá. Jéssica? Qual foi o astronauta agora? Tem essa Ou a aqui. astronauta? Essa aqui, fantástica, maravilhosa. Adoro essa pessoa. Quem será, gente? Cassiana. Conhece? Cassiana. Mas Então, essa é tu, né? Não tinha que ser do nosso... Não, a astronauta Cassiana não começa. Ai, não começa. Ai. Já tá começando a burlar o quadro aqui, mas vai lá, vamos ver. Então tá, né? Existem algumas empresas, tá, que trabalham hoje com a energia alugada, né? Tem uma questão aí que gera energia, aluga essa energia. Como é que funciona isso? Uhum. Não tenho nem ideia. Quer falar? Não. Não? Só para deixar bem claro aqui, tá? Como o Ismael é integrador e eu sou uma empresa de instalação, toda essa parte normativa, de teoria mesmo, o Ismael é o cara correto para falar. É a teoria na prática. Na verdade, assim, para tu vender energia, de fato, assim, como a gente compra daqui da RGE, da CE, ou para grandes consumidores no Mercado Livre, tu pode comprar de qualquer comercializadora, tu precisa ter uma comercializadora. E para tu comercializar energia, tu precisa de grandes volumes de energia, né? Para tu entrar no leilão da ANEEL e conseguir vender isso. Então, com o sistema fotovoltaico em telhados, na geração distribuída, que a gente chama, não se pode vender energia, tá? Porque tem uma questão regulatória que proíbe isso. Então, o que se faz? Se aluga os equipamentos que geram energia. Então,
É um modelo de negócio que vem ganhando força nos últimos anos, porque a norma mudou em 2016 e permitiu essa modalidade. Então, por exemplo, o Maurício tem lá uma fazenda no interior lá de, vamos lá, Nova Santa Rita. Ia falar Goiás, mas não ia me entregar aqui. Não, mas é muito longe. Que é na região da RGE. Então, ele tem lá 2 hectares. Então, ele vai lá e monta uma usina grande. Ele vai produzir essa energia, vai jogar na rede. Só que essa usina ela não vai ficar no nome do Maurício. Ela vai ficar no nome de uma cooperativa, que é um CNPJ, certo? Tá. E todos os cooperados que são CPFs podem receber a energia dessa cooperativa. E o que eles pagam por isso? Pagam o aluguel dos equipamentos. Então, a usina custou R$500 mil, eu quero ter esse retorno em X meses, né? Eu tenho que alugar ela por X reais por mês, dividido na quantidade de cotas que eu quero fazer. Então, é assim que se faz o modelo de aluguel de equipamentos para energia solar. É a energia por assinatura. A gente tem ouvido cada vez mais propaganda aí. Sim. Grandes empresas estão... Energia por assinatura. Por assinatura. Então, tu não investe nada, tu não precisa colocar no teu telhado. Né? Por exemplo, quem mora em apartamento, não tem como fazer, né? Não tem espaço. Então, ele vai lá e aluga o equipamento e transfere os créditos para a casa dele. O que é importante? Que é a modalidade de geração compartilhada, né? Tem que estar na mesma região de concessão. Então, se é a Nova Santa Rita, tem que estar na região da RGE, né? Tem uma regra, então tem que estar na mesma região. Exatamente. E tu tem que ter essa estrutura jurídica. Ou uma cooperativa para os cooperados, ou um consórcio para os consorciados, ou uma associação para os associados, ou um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, que é um nome bonito e pomposo para condomínio. O que é isso? O condomínio ele sempre tem o relógio dele de serviço, não? Um condomínio vertical, por exemplo, tem o relógio de serviço para elevador, para iluminação de escada e tudo mais, e tem os relógios de todo mundo. Então tu pode colocar uma usina na unidade consumidora do condomínio e distribuir para as pessoas, porque o condomínio, por definição, ele já funciona como uma associação, né? Então, ele tem o CNPJ do condomínio e o CPF das pessoas. Dá para fazer isso também. Condomínio vertical ou horizontal. Eu já vi em condomínios verticais, né, instalados no último andar, né? A gente instalou bastante, fizemos uns 2, né? Mas não foi para os condomínios. Não foi para os condomínios. Porque normalmente o condomínio vertical tu não tem área, né? O telhado é muito pequeno, tu não tem área para distribuir energia para todo mundo. Então normalmente eles colocam só para o consumo do próprio condomínio de área comum, né? Legal. Mas temos uma outra pergunta de um astronauta aqui também muito importante. O nome dele é André Rodrigues, conhece? Começou. Não, tô brincando. Eu ia fazer uma pergunta aqui também, mas eu ia perguntar pro... Não, nem ia perguntar nada, tô brincando com vocês, gente. Na verdade, aqui a próxima pergunta é da Lisiane Zambuja, nossa querida astronauta lá do Instagram. E a Lisiane Zambuja pergunta o seguinte... Agora falando de taxação do sol, legislação, né? Existe um rebuliço todo no mercado, uma incerteza pairando no ar, né? E ela pergunta o seguinte: vale a pena ainda ou compensa investir na instalação mesmo com a nova taxa que será cobrada? Vamos lá. Primeiro, eu vou só colaborar para não dizer assim, mas só o Ismael tá falando. Eu vou resumir. Vale a pena ainda. E agora o Ismael resume o porquê. Agora explica. E não é taxa. Vamos lá. Primeiro, não é uma taxa, tá? O que acontece? O que é a famigerada taxação do sol? Então, como eu falei, né? O mercado ele surgiu a partir de uma normativa da ANEEL, tá? Então, todo o mercado do setor elétrico ele é regulamentado pela agência, né? Como o de telecom é pela Anatel, o de aviação pela ANAC, energia elétrica pela ANEEL. E todo o mercado de geração distribuída ele estava pendurado em 2 resoluções normativas, uma de 2012, e ela foi revisada em 2016, né? Tinha um outro número, mas foi para revisar a primeira, que a ANEEL ela tem 5 diretores. Troca o governo, renomeia os diretores, revoga a resolução. Do anterior. Acabou o mercado de energia solar. Tá? Isso aconteceu na Espanha. Então não é uma coisa de outro mundo, né? Ou do espaço, como a gente está no ambiente aqui. Então, um passo muito importante que o mercado deu foi no sentido de conseguir um marco regulatório através de uma lei específica que foi aprovada no Congresso, e aí a mudança de uma lei ela é muito mais complexa e difícil do que mudar uma resolução de uma agência. A lei está em vigor desde 7 de janeiro do ano passado. Ela tinha um período de transição de 1 ano para quem quisesse colocar ainda a energia solar,
ficava isento de qualquer cobrança de componentes tarifárias até 2045. Ou seja, quem homologou o projeto até o dia 6 de janeiro desse ano tem até 2045 para compensar a energia 1 para 1. Né? Eu pago R$1, eu compenso com R$1 livre sem contar os impostos. O que é a taxação? Né? A taxação nada mais é do que nesse R$1 que eu pago pela energia, eu estou usando a rede, correto? Uhum. Então eu usei a rede da distribuidora para receber essa energia. Hoje, né, quem tem sistema solar antes de 6 de janeiro compensava sem pagar para usar a rede, certo? Eu comprei por R$1, devolvi 1 kWh e compensei o mesmo R$1. E eu não remunerei a distribuidora. Como que essa remuneração ela era feita? A partir de uma conta dentro do sistema de tarifas para a concessionária não perder dinheiro. Tá? A conta dela fechava sempre. Então o que se passou a fazer? Porque quem que paga a conta? Quem não tem energia solar. Né? Sim. Então a lei ela veio para tirar um pouco desse desequilíbrio, porque a normativa ela veio para criar o mercado. Hoje a gente tem energia solar em 2% das unidades consumidoras do Brasil. É muito pouco. Mas o mercado ele já tem uma relevância grande. A gente tem 10% da energia produzida no Brasil hoje de fonte solar. Então isso é bastante coisa. Sim. E a taxação ela remunera esse custo da distribuidora. Então hoje quando eu pago R$1 para receber o quilowatt-hora, desse R$1, vamos dizer que 10 centavos é o custo de distribuição. Agora em 2023, a gente vai pagar 15% desses 10 centavos, que daria 1,5 centavo, né? Por quilowatt-hora. Ano que vem vão ser 30%, então 3 centavos. E assim tem uma escadinha até 2000. Tem duas regras, até 2029 e até 2030 são escadinhas. E até julho desse ano a ANEEL tem que publicar de fato qual é o encontro de contas, né? Porque nessa conta é uma conta meio de padaria, assim. Tá, esse é o custo da distribuidora, vamos remunerar ele um percentual agora, até durante 10 anos, na verdade nem 10 anos, 8 anos, e depois a gente vê. E o depois a gente vê quanto que a energia solar ela é benéfica para o sistema. Porque quando eu coloco um sistema gerando energia no meu telhado, eu estou evitando de trazer energia lá de um lugar longe, né? E isso tem um impacto positivo na rede. Isso não está na conta ainda. Não, show Muito de bola. legal, né? Agora, Jéssica, esse foi o quadro Pergunta do Astronauta. E detalhe, né? Essa letrinha aqui castigou, né? Castigou. De outro planeta. Quem será? De Letra outro de outro planeta, né? Não, eu vou mostrar, vou provar pra vocês Ai. como é que faz essa ficha Me aqui. entregou, gente. Que ele pega lá no Instagram, né? Na caixinha que a galera coloca lá, e aí ele escreve na nossa fichinha. E aí eu disse, Maurício, tu te esforça, mas só um pouquinho. Não precisa esforçar muito pra fazer. Tá E aí, bom, ó. Jéssica. Da próxima vez, gente, eu não vou escrever, Jéssica. Printa. Não vou escrever com os Printa as pés. perguntas e imprime. Isso aí. Esse foi o quadro Pergunta do Astronauta. Vocês viram que a gente tocou as fichas aqui, a Jéssica tocou as fichas. O que vocês não sabem é que no final do programa a gente vai correndo atrás delas pra usar no próximo programa também, né? Então tá, gente. Mas agora, gente, vamos voltar à explicação lá pra nossa galera ali. Afinal de contas, é uma promessa que a gente fez, né? Vamos. Qual era a última promessa? A gente já falou da lei. E aí Já depois do falamos tempo da lei, já falamos... Depois a gente tem que cumprir ainda com o tempo de retorno, né? Se vale a pena investir, qual o tempo de retorno, né? Porque o Ismael... Eu vou até aproveitar o gancho, não né? Não completei a resposta. Porque tu tava falando do tempo de retorno com a lei, e aí a gente tá falando de alguns centavos, né? Uhum. Então, assim, hoje, se a gente for calcular na ponta, até o Douglas já se antecipou e disse, não, vale a pena. Como que é esse cálculo de retorno, né, do investimento e quanto isso onerou, né, quando eu adquiri lá no final de 2022 e para quem tá adquirindo agora? Vamos lá. Essa diferença que tu tem que pagar, né, agora em 2023, ano que vem ainda, como é 15% e 30%, é muito pequena. Então, como é no começo do funcionamento do sistema, o impacto no payback ele é muito pequeno. Então, alguns sistemas que a gente tem simulado aqui estão dando 2, 3 meses a mais no payback comparado a um sistema que foi adquirido no final do ano passado. Então, em termos de retorno do investimento, é muito pequeno ainda. Mas um detalhe, tá? A lei ela não foi regulamentada ainda pela ANEEL. Quer dizer, ela tem muitas lacunas, né, que cabem interpretação. Isso vai acontecer amanhã. Que dia é hoje? Hoje é dia 6, né? 6. Então, amanhã, dia 7, tem a reunião da diretoria da ANEEL para votar, de fato, a regulamentação. Existe um risco de
Tem um parecer da área técnica da ANEEL que quer colocar umas cobranças que não estão muito claras na lei. Existe uma mobilização do setor para que isso não aconteça e que sejam só essas componentes que eu falei aí que remunera a distribuidora. Mas eles querem remunerar a distribuidora também por outras formas, porque tem algumas lacunas ali interpretativas na lei que a ANEEL, a área técnica, entendeu de uma forma que nós do setor, né, as associações, entendem completamente diferente. Mas hoje, na forma como a gente está entendendo, continua valendo muito a pena colocar energia solar, porque assim, vamos lá, em 2030, que tu vai ter que pagar 100% desse custo de distribuição, na região da CE isso custa menos de 20%. Na região da RG é um pouquinho mais, dá uns 25%, mas tu prefere pagar R$1 ou 75 centavos, 25 centavos, né, o quilowatt-hora. Então tu ainda tem um benefício muito interessante aí para grandes consumidores, mesmo para residencial e principalmente para quem vai gerar energia no seu próprio telhado, porque daí tu tem o gerar energia e consumir instantaneamente, não passa no relógio, tu não paga por isso. Falando em relógio. Tem desconto do IPTU também, né? Para quem tem energia solar. Tem uma lei que foi. Eu não sei se foi aprovada a lei, ou se ela passou no Senado, se foi para a Câmara ainda, mas tem uma discussão também para existir um benefício fiscal no IPTU. Isso depende das prefeituras também, né? Porque o governo federal não pode se meter nisso. Mas existe sim um benefício fiscal que já é pensado para quem tem energia solar conseguir reduzir a alíquota dele. O nosso relógio aqui tá voando, Tá né, voando, Jéssica? gente. A gente queria que vocês resumissem agora pra gente algo que tá gravado aí nas camisetas de vocês, inclusive, né? Da questão do fotovoltaico na prática, né? O que é o fotovoltaico na prática? É uma plataforma para os integradores? É uma plataforma de educação? Contem aí pra gente como é que funciona um pouco desse projeto aí pro nosso público que está nos assistindo. O fotovoltaico na prática, ele começou com uma comunidade no WhatsApp, né? Quando eu conheci o Ismael lá atrás, a gente passou por muito perrengue, por muito problema normal quando tu começa num mercado novo, né? E a gente foi trabalhando soluções junto, foi aprendendo junto algumas coisas que facilitariam a vida no dia a dia da execução. E lá por 6, 7 meses de negócio já rodando assim, que a gente viu que as melhorias que a gente fez e o método que a gente desenvolveu funcionou bem, me surgiu um lance assim de ajudar algumas pessoas que estavam no mercado, que vinham lá no meu Instagram me perguntar. Na época acho que tinha, sei lá, uns 2, 3 mil seguidores, e já vinha um que outro perguntar, né, sobre a execução em si. E aí eu sei muito da prática, né? Eu preciso de alguém que saiba mais da teoria, da norma e tal. Eu vou trocar uma ideia com o Ismael para criar essa ideia. Até então seria um grupinho simples no WhatsApp, né, com meia dúzia de pessoas. E vou abrir esse grupo para ajudar esse pessoal. Que aí quando botarem a dúvida lá, ou eu ou o Ismael responde, né? Então direciona para um dos dois. E a gente criou esse grupo. O nome, na hora assim, né, eu disse fotovoltaico na prática. Botamos o nome, abrimos ali o primeiro grupo, lotou em, sei lá, uma semana. Foi bem rápido. Uma semana lotou. A gente fez o segundo, mais uma semana lotou também, fez o terceiro, o quarto, o quinto. E aí a coisa começou a tomar uma proporção bem, bem grande. E faz quanto tempo que a gente definiu aí do treinamento? Uns 3, 4 meses, né? Uns 3 a 4 meses aí a gente definiu que iria monetizar a comunidade, porque ela estava tomando muito nosso tempo, né? E Sim. A gente não vive disso, a gente vive do que a gente faz, né? O Ismael como engenheiro, eu como... Os grupos são totalmente gratuitos, né? A gente não cobra Olha que nada. legal. E tem várias pessoas de várias áreas. Então tem desde fabricante de equipamentos, distribuidor, integradores, instaladores, vendedor. Tem de tudo. Então é bem diverso mesmo. E aí a ideia de monetizar seria de fazer um grupo privado, onde quem quisesse ter um acesso um pouquinho mais estreitado a nós, a gente cobraria um valor X ali, né? Uma mensalidade bem em conta. Porque realmente estava nos sugando muito, né? 5 grupos, mensagem direto, dúvida direto, de tudo, cara. Tinha vezes que quando eu ia olhar... tinha Ligação de vídeo. Tipo 11 da noite, cara mandando, preciso configurar aqui, como é que faz? Sabe? Começou a tomar essa proporção. Aí surgiu a ideia de lançarmos então a comunidade fotovoltaico na prática VIP,
que é um grupo fechado, onde a gente faz aulas mensais, né? E a gente traz patrocinadores, né? Que nem a Clamper, para falar de string box, de proteção. O Mauro tá, não? O Mauro tá, O mas o Mauro Mauro da tá. Eletron tá Nosso lá. convidado sim. da Eletro, Exato. né? Para Show. falar sobre a parte de seguros, tem distribuidora de estruturas, né? De equipamentos, empresa de marketing para energia solar, empresa de sistema CRM, né? O iSales está lá com a gente, a Arte, que é Então, de marketing. teve um pessoal bem grande no mercado aí que abraçou a nossa ideia, viu com bons olhos o nosso projeto. E estamos aí com mais de 60 ativos. Tem umas 60, 70 pessoas. E aí a gente, foi montando uma esteira de produtos, né? Então a gente lançou aí a comunidade, que é digamos assim, é o core business do fotovoltaico na prática, que é essa proximidade. Então a gente tem os grupos gratuitos, quem quer entrar lá entra, e aí o pessoal, hoje ele anda Eles sozinho. se ajudam, Eles né? se ajudam, né? Ah, que show. Preciso de tal coisa, o cara já responde aqui, e assim, o que tu imaginar surge de dúvida. Como é que é essa taxação? Tem gente que trabalha no mercado há 10 anos e não entendeu Nossa, ainda. aham. E aí vai lá alguém responde, aí fala uma groselha, às vezes eu vou lá e dou uma ajustada para não... É um grande fórum, literalmente Isso, integrador exatamente. de vários profissionais. Porque assim, eu venho de empresa multinacional muito grande, né? E a gente, por incrível que pareça, a gente tem esse mesmo problema numa empresa enorme, né? De capital aberto, né? Americana e tudo mais. Só que qual é a grande diferença, né? A gente tinha o que se chamava Expert Networks, né? A rede de experts, de especialistas. Então eu tinha um e-mail lá que eu mandava e tinha 20, 30 pessoas do mundo inteiro que se alguém dali soubesse, me respondia. Então quando o Douglas trouxe essa ideia, eu pensei, isso aqui vai ser a Expert Network do mercado. Sim. Né? Na minha humildade, né? Achando que eu ia... e na verdade é isso, porque assim, o mercado de energia solar, como é um mercado muito novo, ele é cheio, né, pulverizado de milhares de pequenas empresas. Sim, sim. Né? Tem muitas empresas que é uma pessoa só, né? O cara vende, instala, subcontrata o projeto, então tem muitas dúvidas. Então, o fotovoltaico na prática, ele preenche um pouco essa lacuna de, cara, eu tenho a dúvida, eu não sei. Manda num dos grupos. Tem gente que vai lá e está em 4, 5 grupos, manda no 5. Porque é uma dúvida que ele quer se resolver. Então, a gente... ganhou uma projeção nacional, inclusive por conta disso, e hoje a gente está voltando também para capacitação, né? A gente está inclusive com treinamento de instaladores e projetistas aberto lá no nosso centro de treinamento aqui em Porto Alegre, para capacitar empresas, né, profissionais que querem subir a régua do mercado de energia solar. Ou até para Show. quem ainda não faz parte do mercado e Também. pretende entrar, né? Como vamos ter a presença de pessoas que vão vir de outros estados que vão adentrar no mercado e escolheram nós aí para... A primeira vaga a gente vendeu pro Rio de Janeiro. Exato. Ah, que legal. Vamos vender pessoal do Sarandi aqui do lado. Que legal. Não, mas é isso aí. Então, assim, se tu que tem empresa ou tá pensando em entrar, né, chama esses caras aqui do Fotovoltaico na Prática para tirar as tuas dúvidas, né? Te inscreve lá, procura eles, que vai ser sucesso garantido, né? Sucesso garantido. E Jéssica, Ismael, Douglas, quando vai chegando aqui, se aproximando o momento do final do programa, o nosso astronauta que ele começa a desembarcar da nave, né, Jéssica? Mas a gente já vamos deixar um desafio aqui para vocês dois. A gente, em parceria, criarmos aí alguns tutoriais, largarmos algumas pílulas lá no Segura Que É Nós, Isso. né? Sobre o funcionamento do sistema de energia, né? Para o pessoal aí ficar conhecendo cada vez mais, né? Isso aí. A gente tinha muitas perguntas. Muitas perguntas. Né? Mas o nosso tempo é curto. Então a gente quer agradecer pela participação de vocês. Foi muito bom, né? Foi Muito rica. massa. E acho que a gente pode ir complementando aos poucos, né? Volta e meia eu chamo o Ismael, me ajuda aqui, preciso saber como é que funciona isso. Eu acho, inclusive, que já dá para programar uma segunda vinda aqui. Com Olha toda aí. certeza, As com toda portas certeza. estão super abertas. Já que insistem. O astronauta já tá começando a entrar de novo aqui. É que é um mercado que tem muita conversa. Cara, tu senta numa mesa para falar e vai longe. Sim. Vai longe. Não, Mas papo- e como é muito novo, né, e as pessoas têm dúvidas variadas, né, vai longe mesmo, a conversa vai longe. E não é que saibamos de tudo, Não. mas a gente já passou por muita coisa, então tem a sua certa relevância aí, tudo que a gente já viveu.
Não, com A gente vai certeza. sempre aprendendo, né? Para finalizarmos o nosso programa aqui, o nosso bate-papo de hoje, a gente sempre faz um brinde, né, Jéssica? Então vamos convidar os nossos convidados, os nossos convidados, né? A A brindar. fazer um brinde aí ao Segura. Segura que é que é nós. nós.